Ezequiel, capítulo 47, do 1 até o 12, diz assim a palavra de Deus: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos, os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Que o Senhor abençoe a leitura e a compreensão da sua palavra nesse momento. Amém? Muitas são as dificuldades das pessoas hoje. As pessoas têm dificuldade de doenças. Existem pessoas à nossa volta, e talvez até você esteja acometido de alguma doença nesse momento. Existem pessoas que caem em depressão. Talvez você conheça uma ou mais pessoas que estão em estado de depressão. Existem pessoas que hoje têm falta de emprego, usam drogas e tentam se libertar de alguma forma delas. Existem pessoas que estão enfrentando divisão na sua família, separação, divórcio, tantas coisas que nos afligem todos os dias. Agora existem pessoas que ainda estão pior do que a gente. Você já percebeu isso? Essa semana eu e minha célula fomos na casa de uma irmã que está passando uma necessidade terrível, irmãos. Eles tiveram um episódio na família que a mãe teve uma insuficiência cardíaca e teve o coração parado durante 20 minutos. O coração da dona Teresa parou durante 20 minutos. Chegou no hospital, reanimaram ela e ela voltou para o coraçãozinho dela a bater. Mas já faz 2 anos que ela encontra-se em estado vegetativo no cano, dependendo de oxigênio direto, dependendo de uma montoeira de remédios. A dona Teresa está assim agora. A família, a Cristiane, é a única filha que cuida da mãe, teve que deixar o seu emprego e tem 2 filhos. Irmãos, quando a gente chegou naquela casa, a gente viu aquela moça, bonita, sorrindo o tempo todo. Ela recebeu a gente com um sorriso na porta, ela recebeu a gente foi lá, ela mostrou a casa dela, sorrindo o tempo todo. E eu olhei para ela e disse: meu Deus, Cristiane, a gente está saindo daqui mais abençoado do que a gente veio abençoar. O que a gente veio fazer aqui é muito pouco. A gente veio aqui e foi abençoado por você. Porque a pessoa sofrendo todo esse tipo de catástrofe na vida, amados, mas é uma pessoa que está com um sorriso no rosto. Quantas pessoas aqui nessa noite
passam por problemas talvez menores. Talvez o teu problema para você pareça muito grande. Talvez os meus problemas para mim pareçam muito grandes. Mas quando eu olho uma situação dessa, irmãos, eu vejo que o meu problema não é nada. A minha dificuldade não é nada. As minhas coisas do dia a dia, na verdade, são coisas muito simples. Existem pessoas por aí, amados, que estão sobrevivendo. Elas não estão vivendo. Elas estão sobrevivendo. Qual a diferença entre viver e sobreviver? Viver, você tem o teu emprego, você tem o teu carro, você tem a tua casa, você tem os teus familiares ao redor, você tem condições para se locomover. Isso é viver. Agora existem pessoas que estão sobrevivendo. Pessoas que só comem e não sabem nem por que levantam da cama. Isso sim, amados, é um problema muito sério. A pessoa que sobrevive. Acontece que a pessoa que sobrevive, na verdade, falta algo na vida dela. Falta algo poderoso na vida dela. Falta algo poderoso na vida dela, que é o rio de Deus. O rio de Deus. Pastor, o que é o rio de Deus? A gente leu aqui nessa noite e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito deste rio de Deus daqui a pouquinho. Mas a gente precisa entender que não é só o sofrimento que faz com que a pessoa não viva. Existem pessoas que têm tudo, mas acabam não tendo nada. Já viu pessoas assim? Pessoas ricas. Você vai na casa da pessoa, você tem até vergonha de passar na frente do portão. Mas você vê que naquela vida tem um vazio tão grande, a falta de alguma coisa. Pois é, acontece. Eu lembro que na década de 90, na verdade desde a década de 70, começou uma igreja que o slogan deles era: pare de sofrer agora. Tinha até uma música que fazia parte do slogan: pare de sofrer agora, Jesus quer te dar toda a vitória. Bom, eu creio que Jesus pode dar vitória sim, eu creio que Jesus pode fazer alguém parar de sofrer, mas a minha Bíblia, ela diz o seguinte, João capítulo 16, versículo 33, neste mundo vocês terão aflições. É uma promessa, tá bom? A gente tem mania de olhar para a Bíblia e pesquisar e procurar somente as coisas boas. A gente tem mania de ficar folheando a Bíblia, e eu sempre digo, é algo que me incomoda demais, as pessoas que têm a caixinha de promessa e vão lá e procuram ali dentro da caixinha de promessa uma promessa para o seu dia. Para mim isso aí é horóscopo evangélico, horóscopo gospel. Eu nunca vi uma caixinha de juízo de Deus. Você já viu? Eu vou inventar uma. A caixinha de juízo de Deus não vai ter promessa, a não ser essa: no mundo você terá aflição. Na minha caixinha vai ter o seguinte: lave a mão, pecador, e vocês que são de ânimo dobre, arrependam-se dos seus pecados. A minha caixinha só vai ter esse tipo de texto. Não vai ter promessa nenhuma, a não ser arrependa-se dos seus pecados. Jesus, ele não trouxe uma mensagem fácil. Aliás, quando Jesus pregava o Evangelho, a palavra nos diz que ele estava andando por uma determinada cidade e um rapaz olhou para ele: mestre, quero seguir-te para onde fores. E Jesus olhou para ele: então venha, meu filho. E o rapaz respondeu para ele: não, Senhor, espero que primeiro vá sepultar os meus pais. Não quer dizer que os pais tinham morrido, não. Quer dizer que ele ia esperar os pais morrerem. Aí quando os pais morrerem, ele ia se entregar a Jesus. Jesus disse: olha, não, para mim não me serve. Pode voltar lá, que não vai dar. Deixe os mortos enterrem seus mortos, Jesus disse primeiro. Mas o rapaz saiu. Jesus encontrou com outro rapaz, e o rapaz disse: Senhor, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? Aí Jesus disse: ué, obedeça os mandamentos. Ó, Senhor, aí é comigo mesmo. Aí eu sou bom nesse negócio. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que respeitar as pessoas. Tudo que a Bíblia traz de mandamentos, os 10 mandamentos, é comigo mesmo. Cumpro todos eles sem exceção nenhuma.
Jesus olhou para ele e disse: mas te falta uma coisa ainda. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. A Bíblia conta que aquele rapaz, um jovem, ele se entristeceu muito, porque ele era muito rico. Então ele pegou e deixou Jesus falando sozinho, virou as costas e foi embora. Depois os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, e nós que deixamos pais, família, filhos, nós deixamos tudo para servir ao Senhor. Jesus disse: alguém mais quer desistir aqui? Alguém mais aqui que quer desistir? E os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, não queremos desistir, a gente só quer saber de nós que deixamos tudo. Então tá, vocês que deixaram tudo, eu quero dizer para vocês que vocês encontrarão muitos pais e muitas mães. Vocês terão tesouros e riquezas que ninguém conhece, ninguém jamais conheceu. A vida de vocês já é uma vida maravilhosa. Amados, nós precisamos entender que parar de sofrer não é o objetivo do Evangelho. Eu entreguei a minha vida para Jesus, agora todos os meus problemas acabaram. Isso é mentira. A igreja e o pastor que é irresponsável a ponto de falar isso para você é um mentiroso. É uma igreja mentirosa. É uma igreja que não vive de fato o Evangelho. Porque o meu Evangelho diz: eu lhes disse essas coisas para que vocês creiam em mim. Para que vocês creiam em mim. Neste mundo vocês terão aflições. É claro que Jesus sempre vem com escape. Jesus sempre veio com escape. Ele disse: mas tenham bom ânimo. Por quê? Por quê? Eu venci o mundo. Jesus venceu toda a tribulação, toda a injustiça, toda a tristeza. Mas pastor, por que essas coisas continuam acontecendo? Por causa do pecado. Por causa do pecado que há em mim, por causa do pecado que há em você, por causa do pecado que há no assassino, por causa do pecado que há no bandido, por causa do pecado que há no traficante de drogas, por causa do pecado que há no estuprador, por causa do pecado que há no mundo. Essas coisas continuam acontecendo. A gente precisa continuar crendo, irmãos, no Evangelho que nos diz que neste mundo nós teremos aflições. E neste mundo nós continuaremos tendo aflições. Nós continuaremos sofrendo. Mas eu quero te dizer que com Jesus é muito mais fácil. Com Jesus eu consigo superar. Não que eu vou parar de sofrer, não que eu não vou mais sentir dor, mas sabe, aquela sofrência não ficará me prejudicando a ponto de eu ter sobrevida. Mas Jesus mesmo disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Este é o Evangelho de Jesus. Ele está dizendo: vocês vão sofrer, mas eu quero dar vida para vocês. Vocês vão sofrer, mas eu quero dizer para vocês que vocês vão superar tudo isso. As dificuldades virão, mas as dificuldades vão passar, porque eu estou do lado de vocês. Este é o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho de Jesus. Quando nós olhamos para o texto de Ezequiel 47, de 1 a 12, nós vamos ver algo maravilhoso. Mas muitas vezes é difícil de entender o que aconteceu neste texto. O que Ezequiel está querendo dizer, e isso traz um fundo prático para nós. Algo prático para mim e para a tua vida. Quando nós vemos a palavra de Deus falando sobre águas, na verdade nós comparamos e temos este simbolismo na Bíblia. Quando nós vemos águas na Bíblia, sempre ou na maioria das vezes vai representar a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é comparado nas Escrituras como uma pomba. O Espírito Santo é comparado com óleo. O Espírito Santo é comparado com muitos símbolos. Mas a água é o símbolo que é um dos símbolos que mais aparecem nas Escrituras. E esta água, ela serve para algumas coisas. Nós vamos ver isso nessa noite. O Espírito Santo é tido como água na palavra de Deus, mas tem os princípios aí. E nessa passagem eu tenho certeza que a água que flui ali no templo de Deus é o próprio Espírito Santo. Nós cantamos isso nessa noite.
A água tem diversos benefícios. A água, ela serve para muitas coisas. Algumas curiosidades a respeito de água. A primeira delas é que onde não há água, não há vida. Sabia disso? Todos os planetas que nós temos no espaço, nós olhamos para o espaço e todos os planetas são visualizados pelos cientistas. Eles mandam nas sondas, eles ficam observando o planeta girar. Sabe para quê? Para ver se tem o que lá? Água. Mas por que eles olham para ver se tem água? Porque se tem água, tem algum tipo de vida. E eles ficam loucos para conhecer o extraterrestre. Então os cientistas, eles vão em busca de água para saber que tem vida naquele lugar. O planeta Terra é constituído por maioria de água. A maior parte do nosso planeta é constituído de água. O nosso planeta tem muita vida porque tem muita água. O teu corpo, ele tem vida porque tem água. A água no teu corpo, ela faz com que a tua pressão sanguínea seja controlada. A água no teu organismo faz com que a troca de temperatura aconteça. Nós temos um mecanismo, sabe aquele carro que tem lá o radiador? O carro tem um radiador, fica ali girando água dentro dele para controlar a temperatura. Deus nos equipou com um radiador no corpo todo. Os vasos sanguíneos também correm cheios de água. Sem comida, você pode passar 15 dias. Até 15 dias você consegue sobreviver sem alimento algum no teu organismo. Talvez eu um pouquinho mais, né, irmãos? Eu tenho um pouquinho mais de reserva, né? Então fica a dica para você que é magrinho aí, seja como você. Não seja não. Né? Também fica doente. Mas sabe, sem comida a gente consegue ficar um pouco mais. Agora, sem água, 2, 3 dias, dependendo das condições climáticas. O ser humano pode morrer por falta d'água em 2 dias, dependendo das condições climáticas. Olha que interessante. Qual é o máximo que alguém pode sobreviver sem água nenhuma? 4 a 5 dias. Existem aí evidências de até 7 dias. Mas sabe, é muito raro. A água, então, quando eu vejo a água sendo o símbolo do Espírito Santo, eu fico maravilhado. Eu gosto demais de me aprofundar nessas comparações, nessas analogias, né? Eu não posso fugir da palavra de Deus aqui em alguns aspectos, mas eu gosto demais de me aprofundar nisso. O Espírito Santo é quem pode dar vida. Se você não tem o Espírito Santo, então você tem sobrevida. Se você tem o Espírito Santo, você tem vida. O Espírito Santo é a água que me dá alegria. O Espírito Santo é a água que me fortalece. O Espírito Santo é a água que me dá aquilo que eu preciso para viver. Somente podemos ter vida verdadeira através do Espírito Santo. Sem Ele não dá. Não dá. Hoje nós vamos ver a necessidade, mas também manifestação do Espírito Santo. E nós vamos conhecer o avivamento. A palavra avivamento é o mesmo que dizer que traz vida. Avivamento é avivar, trazer vida. Alguém que não tem vida precisa de vida. Alguém que não tem a vida em si precisa ser ressuscitado. Eu gosto muito de um seriado médico lá, a gente está assistindo. E nesse seriado médico aparece lá situações parada cardíaca. Ele tem um botão na parede, né? E toca aquele botão, todo mundo para no hospital. Todo mundo para, porque se o coração não bater, morre. E todo mundo para e vai lá atender o defunto ali. Nossa, o defunto porque parou de bater o coração, morreu. Irmãos, se nós conhecêssemos a realidade espiritual à nossa volta, nós saberíamos que existem muitos mortos-vivos andando por aí. Que o coração ainda está batendo, que ainda tem atividade cerebral, mas não há vida. Vida de verdade somente com o Espírito Santo. Nosso estilo de vida reflete muito o que nós queremos. Por exemplo,
Se você vive no meio das pessoas que tem lá, cada um o seu smartphone, o seu computador, o seu laptop, palm top, como diz um amigo meu, tip top, né? Tem lá tudo quanto é top. Você vai começando a olhar aquilo e vai te dando uma vontadezinha de ver esses negócios também. Não é assim? A pessoa que está conectada ao mundo, de repente você vivendo com esse tipo de gente, você quer estar ali também nesse mesmo ambiente. Se você está, por exemplo, com as roupas que nós vestimos, aqui nessa parte de Curitiba, no nosso bairro, nós nos vestimos de forma modesta, não é verdade? A maioria de nós nos veste de forma modesta. E daí você vai, por exemplo, num lugar, num ambiente de trabalho, em que as pessoas, todos eles se vestem muito bem. O que você vai fazer? Qual é a primeira atitude que você vai tomar? Você vai continuar indo com as mesmas roupas? Sim ou não? Seja sincero. Não. A gente faz diferente. A gente vai lá e olha, pega o cartão de crédito, pega o cheque, pega o que tem e vai lá e vai ter que comprar roupa para eu ir poder trabalhar e participar do mesmo nível daquelas pessoas. A vida da gente é assim. Nós queremos estar habituados, nós queremos estar na mesma linguagem, nós queremos estar vivendo da mesma forma que as pessoas ao nosso redor vivem. Nós precisamos estar com o mesmo desejo, amados, de viver com o Espírito Santo. Sabe, a gente vive na presença do Espírito Santo e eu vou te dizer, não tem como sair da presença dele. Eu estava escutando um pastor essa semana e ele dizendo algo que eu sempre escutei desde pequeno, sabe, aquelas orações assim: Senhor, entrando na tua presença nessa hora, não tem como entrar na presença de Deus, sair da presença de Deus, tá bom? Então, entrando na tua presença nessa hora, não, você já está na presença de Deus. Não tem como o ser humano sair da presença de Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 139: se eu subir até o céu, se eu for até o mais profundo da terra, tu estarás lá. Então não tem como fugir da presença de Deus. Então eu e você estamos na presença de Deus. E eu quero te dizer o seguinte: estando na presença de Deus, não tem como continuar do mesmo jeito. Eu tenho que me habituar, eu tenho que estar ali envolvido. Assim como eu me sinto mal na presença de outras pessoas, quando todo mundo está bem arrumado e eu estou mal vestido, eu preciso estar assim também na presença de Deus. O Espírito Santo está à minha volta o tempo todo e eu não posso ficar do mesmo jeito. Eu preciso me arrumar para Ele. Eu não estou falando de roupa assim, eu não estou falando de roupa, de tecido, eu não estou falando disso, eu estou falando espiritualmente. Eu preciso me adequar a Ele, eu preciso me adequar à pessoa dEle. Ele fala numa linguagem e eu estou falando em outra. É igual você estar no meio dos seus amigos, todo mundo ali já tem o seu smartphone, quando todo mundo conversa com aquilo agora. De repente não tem papo. Você já foi na casa de alguém que cada um pega o seu celular? Estão dizendo por aí que antigamente você chegava na casa do vizinho e pedia lá um copo d'água, pedia lá um pouquinho de açúcar. Ô vizinha, acabou meu açúcar, você me empresta, depois eu te devolvo, né? Olha, acabou o trigo aqui em casa. Agora chega na casa do vizinho pedindo a senha do Wi-Fi. Escuta, qual é a senha do Wi-Fi? Amigo diz que é assim, né, François? Chega na casa dos outros, já conecta automaticamente. Chegou no portão, não é assim? E quando a gente está na presença do Espírito Santo, será que é do mesmo jeito? Quando eu estou na presença do Espírito Santo, as mensagens do Espírito Santo já vão tocando a minha vida, já vão entrando no meu coração, eu já estou ali conectado, eu já estou ali o tempo todo envolvido, eu já estou falando a mesma linguagem que Ele. Tem sido assim na sua vida? Não tem sido assim? Está errado. Eu tenho que dizer, está errado. Você precisa falar a mesma linguagem que Ele. Você precisa viver como Ele vive. Você precisa viver envolvido por Ele. Quando nós lemos o texto de Ezequiel, nós vemos alguns elementos importantes. Nós vamos ver ali, por exemplo, que Ezequiel, ele vê algumas situações e o anjo, ou o homem, eu não sei, vai passeando com ele por
por aqueles lugares e mostrando para ele, não assim, ó, veja lá Ezequiel, dá uma olhada naquele lado agora, veja o que está acontecendo lá. Não, o anjo meio que pega na mão dele, vamos, olha para lá, agora já viu? Agora vamos lá também. Essa é a experiência de Ezequiel, e a mesma experiência que eu e você devemos ter nessa noite. Não só ver as coisas espirituais lá, mas também participar disso. E a primeira coisa que nós vamos ver nessa noite, que nós precisamos nos preparar. Se prepare para os níveis do rio do Espírito Santo. Você precisa estar preparado para atravessar diferentes níveis do rio. Quando nós vamos ver a palavra de Deus no capítulo 47 de Ezequiel, nós vemos que ele tem uma visão de o templo de Deus. Ele estava lá no templo de Deus e escorria por baixo do altar uma água. É como se um rio estivesse invadindo aquele lugar. Um rio. A gente viu aí o episódio de Mariana e é terrível, né, irmãos? Como é que é a força das águas. O que as águas são capazes de fazer. E por onde passa, irmãos, a água traz destruição se não tem um leito apropriado, se não tem um lugar certo para a água passar. Devastou algumas cidades, não é verdade? Não foi isso que a gente viu na televisão? Quando nós nos preparamos, quando nós nos deparamos com aquela visão de Ezequiel, nós vamos ver que ele viu algumas situações, mas a primeira coisa que ele percebeu, que ele não podia passar por aquela visão sozinho. Ezequiel, ele chegou naquela visão e tinha um homem do lado dele, diz a palavra de Deus. E o homem dizia: Ezequiel, você está vendo? Ele dizia: eu estou vendo. Agora vamos. Muitas vezes nós precisamos ser humildes, amados, para buscar ajuda. Talvez você já esteja vendo hoje aqui, através da exposição da palavra de Deus, que você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Talvez você esteja entendendo aqui de Deus que algumas coisas precisam ser diferentes, mas eu quero te dizer que sozinho você não vai conseguir. Tem muitas pessoas que tentam deixar os vícios, e tentam deixar os vícios, sabe como? Sozinho. Eu vou conseguir, uma hora ou outra vai dar certo. Eu vou te dizer, Satanás é que fala isso para você. Você vai conseguir sozinho. Porque sozinho a gente não consegue. Precisa de pelo menos uma pessoa. O Espírito Santo. Pelo menos o Espírito Santo para te ajudar. Nessa visão de Ezequiel, muitos vão dizer que quem está falando com Ezequiel é o próprio Senhor Jesus. Quem está dando as indicações para Ezequiel é o próprio Senhor Jesus. Alguns vão dizer que é um anjo da parte de Deus. Bom, para nós é irrelevante saber se foi um anjo ou se foi o próprio Jesus, porque o que nós precisamos saber é que às vezes a gente precisa de ajuda. E a palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 5,16. Alguém pode abrir lá para mim? Em Tiago 5,16 e ler para nós? Você entendeu o que está escrito aí? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem perdoados. A oração de um justo é eficaz. Sabe, amados, às vezes a gente não consegue porque não tem ajuda. Aqui nessa igreja, graças a Deus, a gente tem bastante gente para ajudar. O Almir está disposto a ajudar alguém da tua célula a deixar o pecado, a mudar de vida, a ter uma vida transformada? Sim. Hã? Sim. Ó, todo mundo escutou o Almir? Quem é da célula do Almir aí escutou ele? Ricardo, você agora é o auxiliar do Walter, eu não estou vendo ele aqui. Mas lá na tua célula você está disposto a ajudar o povo lá a ser uma pessoa melhor, a deixar os seus pecados, sim ou não? Sim. Sim. Reginaldo,
Você que é o facilitador lá da célula Rema, você está disposto a ajudar as pessoas da tua célula, a abençoar as pessoas, ajudá-las a deixar os vícios, os pecados, as decepções dessa vida, sim ou não? Sim. Sim. Além deles, tem o Alessandro aqui, a Tabata, que são os auxiliares do Valmir, tem o Mike, que é auxiliar do Walter, né? Tem a Marlene e a Danice, que são os auxiliares lá do Reginaldo. Irmãos, a gente tem irmãos aqui que podem ajudar, que estão bem próximos. Eu não quero procurar o pastor porque eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, para começar. Mas se você tiver alguma reserva, tem aí pessoas bem próximas que vocês podem ajudar. Pastor, eu não consigo mais, eu preciso de ajuda. Seja humilde, procure. Não fique esperando a coisa acontecer. Se você ficar esperando demais, o rio vai passar, vai embora e vai acabar. É claro que o rio de Deus não acaba jamais, mas talvez você não tenha mais oportunidade de chegar a esse rio. Você precisa abraçar as oportunidades para alcançar a mudança de vida, alcançar a vida de Deus. Outro fato que me ensina em Ezequiel 47 é o versículo 1 e 2. Vamos ler lá de novo, Ezequiel 47, 1 e 2. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi águas que saíam debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Pastor, não estou entendendo. Bom, o Espírito Santo vai te ajudar agora a entender. Quando vejo que o homem leva o profeta a perceber de onde vem e para onde vai, aquela água misteriosa, aquela água que fluía naquele lugar e aparecia debaixo do altar, bem, eu vejo que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo sopra onde quer. O Espírito Santo sopra onde quer. João capítulo 3, versículo 8 diz: a gente não sabe nem de onde vem nem para onde vai, mas eu quero te dizer que quando a gente está atento ao mover do Espírito, a gente sabe bem para onde ele está indo. Eu vou repetir. Talvez você não saiba onde você vai encontrar o Espírito Santo. Onde que eu encontro o Espírito Santo? É na igreja? Sim ou não? O que você acha? Que é aqui, neste lugar, que a gente encontra o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Não é. Mas então, pastor, eu tenho que ir em outra igreja. Vamos procurar outra igreja que eu encontro o Espírito Santo, porque aqui não tem, né? Você vai encontrar em outro templo por aí? Não. E onde que a gente encontra o Espírito Santo? Cada um está dizendo uma coisa e está deixando confuso. Não, eu não estou confuso, não. Mas cada um falou uma coisa que está correto, está certo. O primeiro lugar que eu vou olhar e vou buscar o Espírito Santo e vou encontrar é na palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não sabe onde encontrar a presença do Espírito Santo? Está aqui, ó. Aqui tem um mapa. Você vai encontrar. Mas também tem outros lugares que você pode procurar. E o primeiro deles é no teu coração. Você pode encontrar o Espírito Santo no teu próprio coração. É aí também que você vai encontrar ele. Pastor, eu sou muito pecador, eu tenho muito pecado, não tem jeito de encontrar o Espírito Santo. Mas tem solução para isso também. Tem solução e a Bíblia aponta. Eu não sei onde encontrar, o primeiro lugar que eu procurar é na Bíblia, porque ali me dá um mapa, ali me dá onde eu vou encontrar. Primeira coisa, o profeta precisou entender de onde vinha aquela água. Você percebeu? Qual é a relevância, pastor, de o anjo ou o próprio Senhor Jesus, o homem, aparecer ali pelo profeta Ezequiel e falar: vamos lá para o lado de fora? Você vai ver de onde vem essa água agora. Vem do norte, vai para o sul. Não faz diferença.
Faz diferença sim, Ezequiel. Olha lá. Vem do Oriente, vai para o Ocidente, passa por baixo do trono de Deus, passa por baixo do altar, corre pelo meio das galerias do templo. É assim que funciona. Nós precisamos entender, amados. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós precisamos compreender que faz diferença. Pastor, eu quero muito essa experiência. Eu quero muito ter experiência com o Espírito Santo. Primeiro é necessário santificação. A palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém vê a Deus. Pastor, o que é santificação? É limpar-se todo dia. É deixar os meus pecados todos os dias. Isso é santificação. Você precisa se santificar todos os dias. Segunda coisa que você precisa para entender de onde vem e para onde vai o Espírito Santo na sua vida. Muitas pessoas pensam que para se entregar a Deus, e a segunda coisa é entrega, para se entregar totalmente a Deus, eu preciso deixar meu trabalho, eu preciso deixar lá algumas coisas lá. Não. Na verdade, eu preciso deixar o pecado. Santificação é a primeira coisa. Mas o Espírito Santo, ele é muito fácil de ser encontrado. Sabe qual é a forma mais fácil de você encontrar o Espírito Santo ao vivo e a cores? Tá, a gente não consegue ver, então não é ao vivo, não é a cores, talvez ao vivo, né? Sabe qual é a primeira forma que você pode encontrá-lo? Oração. Buscando Ele em oração. Nós precisamos disso. Mas precisamos, para orar, Alessandro, nós precisamos de entrega total. A palavra de Deus nos vai dizer, lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2, vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos a Deus como sacrifício. Como sacrifício. Quando a gente vê esse texto, você precisa entender que como sacrifício, que Paulo está dizendo ali, é um sacrifício totalmente entregue. É o sacrifício que eles faziam no templo e o cordeiro era totalmente queimado. Totalmente queimado. Pastor, então precisa tacar fogo na minha vida. Não, vai com calma. Eu só preciso me entregar. Eu só preciso confiar completamente no Senhor. E a entrega total é saber que não é o meu emprego que me dá sustento. Não é o teu emprego que te dá sustento, meu amado e minha amada irmã. Se você perder o teu emprego, você está numa roubada quando você acredita que o teu sustento está no emprego. Porque você vai ficar desesperado meses e meses a fio procurando um emprego. Ricardo, quanto tempo você procurou um emprego? 3 meses agora. 3 meses. Nesse emprego que você conseguiu lá, você foi lá bater na porta deles, pedir, implorar pelo amor de Deus? Não. Ricardo um dia me contando, pastor, esse emprego foi mais ou menos assim. Eles acharam meu currículo lá de 2007, me ligaram. 2007? Foi? Sim. 2007. Onde estava a confiança do Ricardo? Sempre, o que eu vou fazer, meu Deus? A Vânia vai ter que sustentar a casa sozinha? Não. Conversando com o Ricardo todo aquele tempo, ele foi falando para mim, pastor, eu estou tranquilo. Não quer dizer que você, homem, tem que ficar tranquilo, desempregado, pelo amor de Deus, toma vergonha. Né? Toma vergonha. Você é homem, tem que trabalhar. Né? Seja lá, bebe, vai catar latinha lá fora, vai carpir um dedo, sei lá o que você vai fazer, mas você está sem emprego, não fica parado. Mas ele ainda estava no seguro-desemprego e estava falando, pastor, eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus vai me dar o melhor. E não somente isso, pastor, mas eu estou colocando diante de Deus. Deus, eu quero um emprego que eu possa servir a Deus. Eu estou procurando um emprego que eu possa trabalhar, mas também trabalhar na obra de Deus. Eu não quero emprego que eu trabalhe no domingo. Ai, pastor, misericórdia. Se tiver emprego que trabalha no domingo, tem que ser esse emprego. Olha, o Ricardo tem uma experiência lá. Domingo, não. Domingo é o dia que eu vou para a igreja, é o dia que eu e minha casa vamos servir ao Senhor juntos, em comunidade lá. Também não pode ser o dia da célula lá. Então, dia da célula é o dia que eu vou para a minha célula. Ele colocou isso diante de Deus, amados. Ele confiou que o Senhor ia fazer isso. Chama-se entrega.
O Ricardo não é a melhor pessoa que está aqui hoje, né, Ricardo? Não é? Com certeza não. Mas você também não é a melhor pessoa que está aqui hoje. E eu vou te dizer que eu também não sou a melhor pessoa que está aqui hoje. Aliás, quando o Senhor Jesus diz, Ele fala, só há um bom, que é Deus. Mas sabe, a misericórdia de Deus nos alcança quando a gente se entrega, amados. Não é a tua esposa, não é teu marido que te dá alegria. A tua alegria vem de Deus, o Senhor. Não é as situações que te dão segurança. Quem te dá segurança é Deus, o Senhor. A segunda questão que você precisa entender é a entrega. Você precisa se entregar totalmente ao Senhor e parar de depender das pessoas, parar de depender das situações, parar de depender do governo, parar de depender da situação financeira, parar de depender do teu trabalho, parar de depender de tudo, depender apenas do Senhor. Eu e a minha família vivemos isso com todas as nossas forças. E quando nós precisamos de alguma coisa, Senhor, foi muito legal, uma vez que a gente foi orar, eu comecei a ficar meio nervoso, e a Evelyn chegou para mim e falou, mas não é você o homem de fé? Ela não disse isso para me diminuir, nem nada assim, ela só me disse para me acordar. Escuta, não é você o homem de fé? Eu comecei a chorar. Falei, então ora aí para mim, ora por mim. Ora aí porque eu preciso acreditar, eu preciso crer. E naquela hora, ela parou do meu lado e a gente orou. Irmãos, a resposta foi imediata. Nós precisávamos levantar uma certa quantia para dar de entrada na nossa casa, não, para pagar a prestação da nossa casa. E eu tinha gastado toda a minha reserva financeira, até o dinheiro que eu não tinha, eu juntei para dar de entrada. E agora venci a primeira prestação e eu falei, Senhor, como é que eu vou pagar? Não tem condição. Naquela hora me fugiu, sabe, a entrega total. E minha esposa falou, vamos orar? Vai adiantar você se descabelar? Eu não estava me descabelando, mas ia adiantar? Não ia adiantar, nós nos entregamos ao Senhor. Não deu 5 minutos, eu recebi uma mensagem do Banco do Brasil, dizendo que eles iam acreditar até o final da tarde daquele dia a participação de lucro do banco. No mesmo dia, era no final daquele mês. O banco mandou uma mensagem no meu celular: até o final do dia de hoje será acreditado em sua conta corrente a participação do lucro referente ao primeiro semestre de 2015. Isso é Deus ou não é? Isso é se entregar totalmente ou não é? Precisa se entregar, mas precisa também confiar. Enquanto a entrega permite lançar-me nos braços de Jesus, a confiança me dá uma fé capaz de ouvir a voz de Deus. E quando Deus diz para você, vai, você precisa ir. Quando o Espírito Santo diz para você, para tudo, você precisa parar. Isso é confiar. Enquanto na entrega total eu falo, Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Olha, eu estou aqui e o Senhor vai suprir. Na confiança, Ele diz, para tudo e eu paro. Ele me diz, vai, avança e eu avanço. Para confiar em Deus não é fácil, mas eu preciso entender o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Assim, de tentação, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim, confiemo-nos. A gente precisa confiar, a gente precisa buscar, a gente precisa ir atrás. Por último, amados, você precisa se preparar para o avivamento do Espírito Santo.
Eu já disse que avivamento é trazer vida. Avivamento é derramar vida. Há mais uma lição muito interessante em Ezequiel 47, mas vamos ver, há muitas lições, mas nós vamos ver apenas mais uma, tá bom? A gente podia aqui fazer uma série de estudos aí, de semanas e semanas, a respeito do rio de Deus, a respeito do rio que flui ali, mas eu queria trazer para você uma reflexão muito interessante a respeito dessa visão de Ezequiel. O Espírito Santo é o rio de vida de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar, na verdade, nós fazemos apenas porque o Espírito Santo nos deu esse privilégio. Você não chegou e entregou a tua vida para Jesus porque você é uma pessoa boa. Ou com alguém foi assim. Você era uma pessoa boa, você já era uma pessoa já de bem com a vida, uma pessoa que não precisava de nada, aí você, opa, Senhor Jesus, entra na minha vida porque eu sou, afinal de contas eu já sou uma pessoa boa mesmo. Foi assim com você? Não foi assim com ninguém. Para eu entregar a minha vida para Jesus, o Espírito Santo precisou passar ao que a Bíblia diz em João capítulo 16. Quando o Espírito vier, quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que convenceu que precisava de Deus. Não foi porque eu queria, não foi porque eu achava legal, foi porque o Espírito Santo me convenceu. Quando eu olho para Ezequiel 47, eu vejo mais do que um avivamento individual, alguém que recebeu o Espírito Santo ali. Sabe, a gente cantava, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Será que a gente consegue cantar essa música agora? Chuvas de bênçãos teremos. Vamos lá. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Irmãos, nós vivemos com apenas gotas. O fato dessa igreja aqui estar vazia, não somente hoje, mas uma igreja que não está cheia, é porque ainda o avivamento não veio. Não é uma culpa tua, não é culpa minha, não é culpa de alguém. Na verdade, a gente só deixou de fazer o que nós precisávamos fazer. É pedir chuva. A Bíblia vai nos dizer que há dois tipos de chuva lá em Joel. Existe a chuva serôdia e a chuva temporã. O que é a chuva serôdia? A chuva que surpreende, a chuva que vem antes do tempo. Em Israel só tem dois climas, só tem duas estações do ano, ou verão ou inverno, só tem essas duas estações. O tempo do verão é o tempo que não chove, e o tempo do inverno é o tempo que vem a chuva. Mas a chuva não é assim uma chuva constante, é nem Curitiba que chove todo dia e às vezes fica 2, 3 meses sem parar. Não, lá é assim, chove e quando choveu, corre para plantar. A chuva serôdia era assim, eles estavam preparando lá as sementes para semear e de repente surpreendia, vinha antes do tempo. Mas a Bíblia também falava da chuva temporã. Chuva temporã é aquela que vem depois de ter cessado a chuva. Sabe alguém que estava preparado para semear, não semeou porque estava esperando um pouco mais, aí acabou a chuva. Ixi, e agora o que a gente faz? Não faz, só o próximo ano. Esse ano você não come. Já pensou? Que tristeza? Mas a Bíblia fala que Deus mandaria uma chuva temporã. É uma chuva que vem depois de ter acabado a esperança já para a chuva. Enquanto a chuva serôdia eu nem espero, porque vai demorar. Na chuva temporã eu perdi a oportunidade que Deus derramou. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na nossa igreja.
Deus quer derramar avivamento. Deus quer fazer o rio passar neste lugar. Deus quer fazer o rio passar na minha e na tua vida. Mas Deus quer passar rio na nossa igreja e mudar, irmãos. Eu quero te dizer nessa noite é que nós precisamos de um avivamento. Fiz alguns atendimentos nessa semana e eu vi da minha incapacidade. Eu percebi o quão incapaz eu sou. Sabe, nesses atendimentos que eu fiz na semana, alguns deles, eu estava lá e falava: Senhor, eu não tenho a mínima condição. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, Senhor. E eu orei com as pessoas, mas, sabe, amados, me deu um vazio tão grande na sequência, porque nada aconteceu. Talvez eu não tenha percebido isso. Claro que Deus nunca deixa a gente sem resposta. Claro que Deus sempre faz. Mas sabe, eu esperava um milagre. Sabe quando que acontece milagre, amados? No avivamento. Muitos aqui têm familiares que ainda não conhecem a Jesus. Com o avivamento, o rio passa até onde a gente nem imagina. A palavra de Deus nos diz que o rio estava correndo lá no altar e ele saía do templo e ia ainda para um lugar. Ia passar lá por um lugar em que havia pântano e aquele lugar era deserto, não servia para nada. Mas a palavra de Deus diz que dos dois lados, na margem daquele rio que corria lá no templo, nasciam árvores. E essas folhas dos seus frutos serviam de alimento e de cura. Nós vamos ver essa mesma visão João tendo lá no finalzinho da Bíblia em Apocalipse. A mesma visão. Um rio que descia pelo templo ou pelo trono de Deus e corria pela cidade. E as suas folhas e frutos serviam para alimentar as nações e para a cura delas. Sabe, irmãos, nós precisamos que este rio passe aqui nessa igreja. Nós precisamos que este rio passe nas nossas casas. Nós precisamos que esse rio passe no nosso bairro. Nós precisamos que este rio passe na casa dos nossos parentes, amigos e familiares. Talvez tenha tentado falar de Jesus para muitas pessoas até hoje, mas essas pessoas elas não estiveram interessadas, elas nem quiseram ouvir o que você estava falando. Sabe o que está faltando para que essas pessoas ouçam, para que essas pessoas se entreguem de fato? É o avivamento. É o rio de Deus passar.